Fala galera, e aí, tudo beleza? Tudo certo? É com você? Eu sou o Lucas Xuxa, eu faço medicina na Unicamp, sou coach para vestibular e palestrante, e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre a nossa digníssima Unicamp, não é mesmo? Porque afinal de contas a gente tem o vestibular Unicamp 2017 amanhã, domingo, para a primeira fase. O que eu posso dizer para você antes de tudo, para a gente comentar um pouquinho sobre a prova, é que ela mudou muito, né, ao longo dos anos. Eu, por exemplo, sou um pouco suspeito de falar da Unicamp, porque eu comecei lá minha trajetória em 2007, quando comecei a fazer o curso de Engenharia da Computação, e eu decidi continuar na mesma faculdade para fazer medicina também quando eu entrei em 2012. Então ela mudou totalmente. Quando eu fiz em 2007, a prova era totalmente dissertativa, o peso você fazia todas as matérias, mesmo na segunda fase, sabe? Não tinha muito essa distribuição de peso. E aí foi mudando muito ao longo dos anos. Hoje, quando o vestibular que a gente tem da Unicamp é muito parecido à primeira fase como o da FUVEST, né? São 90 questões que você vai ter para você fazer em 5 horas de prova, que é muito similar ao da FUVEST, e a segunda prova, eles mantêm, o que mais se manteve no vestibular da Unicamp foi realmente a segunda fase. Então você vai ter 3 dias de prova e distribuído aí as 8 disciplinas, não tem mais inglês, por exemplo, na segunda fase, foi algo que tiraram também, que ajudou muitas pessoas, né, porque era um pouco complicado fazer segunda fase dissertativa de inglês, e aí você tem distribuído isso ao longo dos 3 dias, as 7 matérias aí do ensino médio, né, não contando inglês, então não daria 8, tá? Então, o que eles mudaram muito em relação à segunda fase foi em relação ao peso das matérias. Quando eu fiz, por exemplo, quando eu fiz lá em 2012, o que tinha peso 2 era ciências da natureza e português e matemática, por exemplo, ciências, história e geografia tinha peso 1. Né? Então isso mudou muito, porque hoje no vestibular da Unicamp 2017 você tem como peso 3, você tem português e biologia como peso 3, né? Pra você ver como mudou bastante, e como peso 2 você vai ter geografia, matemática e química, essas 3 matérias, né? Geografia, né? Foi um negócio estranho, pois colocaram geografia como peso 2, e peso 1 vai ser história e história e física. Então o peso 2 vai ser geografia, matemática e química, e peso 1 vai ser história e física. Física caiu para peso 1, para você ver como eles mudam totalmente. É muito louco, né, gente? A Unicamp, assim, eu vejo que você vai ver o perfil da prova, já é uma prova diferente pelo tipo das questões que eles fazem, muitas vezes com uma abordagem mais criativa, assim, e esse é o estilo de prova deles mesmo, né? Eles estão querendo sempre tá se atualizando, se modernizando, não sei, parece que é uma constante busca de estar se atualizando. Então, ele vai tender a buscar, né? O vestibular deles vai tender a buscar pessoas com esse mesmo perfil, perfis mais inovadores, talvez mais empreendedores, pessoas que têm um pensamento um pouco mais crítico, criativo também, soluções que buscam soluções criativas em relação aos problemas que você tem na tua vida, em relação aos problemas do mundo. Então, esse é o estilo da prova deles. Se você pegar e comparar a prova da Unicamp, né, que mudou muito ao longo dos anos, comparar com a da FUVEST, por exemplo, a FUVEST não mudou praticamente nada. Continua tanto o mesmo formato de prova, como o estilo das questões, a dificuldade das questões. A Unicamp não, mudou radicalmente. E hoje, se você for comparar, por exemplo, a primeira fase da Unicamp com a da USP, né, a gente nota que a dificuldade das questões é um pouco mais fácil em relação à da USP. Só que, ao mesmo tempo que aumentou muito, né, a concorrência da Unicamp nesses últimos anos, não sei se você chegou a acompanhar, que eu acho que bateu muito próximo de quando a Unicamp deixou de ter o vestibular nacional. Antes a concorrência, quando eu entrei, por exemplo, era 114 por vaga, 120 mais ou menos. Foi aumentando até 130, 140. Só que quando teve a retirada do vestibular da Unicamp a nível nacional e ficou só no estado de São Paulo e Brasília, se eu não estou enganado, essa concorrência quase que dobrou, foi para 240 por vaga. Então, né, que meio que dobrou o número de candidatos que você tinha antes, porque o número de vagas não mudou na Unicamp, continua 110, né, para medicina, estou falando, né, especificamente, não mudou. Continua as mesmas 110 vagas. E você pode falar, mas meu Deus, Lucas, caramba, então agora realmente está muito mais difícil passar e tal. Não, eu diria o seguinte para você, né?
esquece da concorrência, se preocupa sim com a prova que você vai ter que fazer e qual que vai ser a nota de corte que você vai ter que tirar. Então a nota de corte, tanto pelo fato talvez de um pouco de ter aumentado essa concorrência, mas mais ainda por essa questão deles ter feito essa mudança da prova, que as questões não ficaram tão complicadas, a nota de corte subiu um pouco para medicina, por exemplo, né, na Unicamp, subiu para 81 questões das 90 que você precisa fazer, enquanto que a nota de corte da FUVEST, aí é 72, 73, até 75, né, varia muito também, a nota de corte muda, né, 79, quando a gente está falando aí do curso de medicina. Então o que eu vou falar para você em relação a amanhã? Como é que você faz para se preparar amanhã, Lucas? Como é que é a melhor estratégia para fazer a prova? E aí eu posso, no fundo, né, dizer para você, pega tudo que você já se preparou até hoje, que você fez até agora, que deu certo e aplica amanhã e coloca para execução amanhã. Toda a questão da gestão do tempo, administração, que você foi treinando. Eu acredito que se você vai fazer o vestibular na Unicamp, você deve ter feito provas passadas, então as provas dos últimos 2 anos é exatamente o modelo que você vai ter amanhã, são 90 questões. E aí você vai lá e você tem que ter em mente o seguinte, que você tem que acertar o máximo de número de questões possíveis, né? Por isso que de nada adianta você ficar preso, por exemplo, quero resolver tudo de matemática, quero resolver tudo de geografia, de história. Não importa, porque todas as questões ali têm o mesmo peso, entendeu? Então você tem que buscar o quê? Acertar o máximo de número de questões possíveis. Se tá com dificuldade, se tá meio travado, pula e deixa para o final e vai fazendo outros, porque são 90 questões para você fazer nessas 5 horas. Então busca fazer o máximo aí e você tem grandes chances de você passar, de você conseguir, né, a tua aprovação para a segunda fase. Um caso que eu me lembrei também muito bizarro, eu vou compartilhar com você, no ano que eu fiz para Unicamp 2012, né, vestibular Unicamp 2012, quando eu estava entrando para medicina. Foi muito estranho, gente, sabe? Porque no dia da prova foi tava um tempo horrível em Campinas, tava chovendo, caindo um temporal, assim, horrível mesmo. E por mais bizarro que pareça, né? No momento eu não acreditava, eu peguei a prova de matemática e eu não conseguia fazer praticamente nenhuma questão. Eu comecei por matemática já, porque justamente é o que eu tinha mais facilidade na época, né? Assim, falei, cara, já vou garantir as de matemática, porque aí eu me preocupo com as outras. Naquela época o vestibular tinha 48 questões. E se eu não me engano, tinha 9 questões de matemática, era um pouco mais, né, do que as outras. E eu fui lendo a prova de matemática, gente, foi me dando uma agonia, porque eu não conseguia fazer, não conseguia resolver. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí tinha uns desenhos de umas caixinhas de fósforo lá, né? A Unicamp tenta ser mais criativo nas questões, colocar desenho, coisas para você pensar um pouco fora da caixa. Eu falei, nossa, mas não conseguia nem começar a questão, gente. Quem dirá fazer conta para chegar na resposta? Eu fiquei travado um tempo ali, 10, 15 minutos, eu li quase todas as questões de matemática e não consegui resolver nenhuma. Então aquilo foi um tempo perdido, que eu falei, meu Deus do céu, deixa pro final isso. E fui fazendo o resto da prova. Aí fui meio que seguir na ordem lá, desde o início. Gente, foi muito bizarro, por quê? Porque 5 horas para fazer, né, aí eu não, você tinha 5 horas para fazer 48 questões e mais 3 redações, quando eu fiz lá em 2012. Então era muito pouco tempo, né, as redações matavam, você não podia perder tempo com redação, tinha que fazer 3 redações, né, hoje são 2 que você tem, é só na segunda fase, graças a Deus. Né, mas aí o tempo foi passando, foi comendo e tal, e eu cheguei no final e falei, meu Deus do céu, voltei nas questões de matemática, consegui fazer 2 das 9, 2 eu consegui resolver, falei, nossa, esse aqui tenho certeza da resposta, mas ficaram 7 questões sem resolver, né, se eu não estou enganado, e dessas 7 questões faltava tipo 5 minutos para acabar a prova. Falei, meu Deus, eu tava caindo aquele temporal, falei, me ajuda, sabe? Meio que fechei o olho ali, né? Puxei uma oração, né? Um Pai Nosso, Ave Maria, falei, meu Deus, me dá uma iluminação, me dá uma luz aqui, porque eu não sei mais o que fazer. E tá 7 questões sem fazer, era muita coisa. Gente, eu sei que eu nem tentei mais resolver, eu só falei, seja o que Deus quiser. E eu olhei para essas 7 questões e eu fui marcando aleatoriamente a alternativa que eu achava, né? Que me via a primeira alternativa que me via na cabeça. Eu olhava a questão de volta, olhava as alternativas B, olhava para a próxima alternativa C, taranã, E fiz isso com as 7 questões. Gente, isso é algo assim que até hoje eu não acredito como que aconteceu, o que aconteceu. Mas eu cheguei em casa e quando eu fui corrigir o gabarito, sabe quantas questões dessas 7 eu acertei? Eu acertei 6
questões no chute e eu não tinha nem resolvido essas 7 questões. Eu acertei 6 questões no chute só olhando a primeira alternativa que eu tava daquelas questões, né? Então você pergunta, meu Deus, Lucas, como é que aconteceu isso? Como é que isso foi possível? Gente, eu não sei, sabe? Se a gente for pensar a nível científico, talvez, eu olhei as questões do início, eu tinha 10, 15 minutos tentado resolver elas, aquilo ficou numa outra área do meu cérebro, ficou processando ali, né, no meu subconsciente, e quando eu cheguei no final, meio que o meu cérebro já tinha a resposta sem saber a conta que precisava ter feito para conseguir chegar lá. É uma explicação possível, porque eu tinha praticado muito matemática durante o ano, então aquilo estava meio que no automático para mim, né, tava muita facilidade mesmo, assim, pela prática que eu tinha tido. Uma outra forma de você ver, né, que tem, aí eu puxo aquela célebre frase do Einstein que fala: há 2 maneiras de você enxergar o mundo, né? Uma das maneiras é você acreditar que nada é um milagre, e a maneira de você enxergar o mundo é que tudo na vida é um milagre, né? E eu tendo mais a acreditar nessa segunda, né? Porque, de fato, assim, eu já estava meio que entregando ali, né, na prova, já estava quase que desistência, mas ainda 48 questões, eu errar 7 questões em matemática, um abraço, né? Não consigo nem a nota de corte para ir para a segunda fase de medicina. E eu acho que me veio ali, não sei, foi tudo que, sabe? Por isso que eu sempre falo para você, faça toda a tua parte durante o ano, a cada minuto do teu dia, a cada segundo do teu dia. Porque aí sim você tem a possibilidade de verdadeiramente você colocar a tua fé ali em execução, colocar a tua fé presente naquele momento que é tão importante ali para você. E você pode ter certeza que o universo vai conspirar a teu favor para que venha a melhor solução possível no teu caso, que ocorra o melhor, o que tiver que acontecer para tua vida, sabe? Então isso para mim foi eu enxergo hoje, né, claramente como uma graça de Deus, algo que eu realmente não esperava, e falei, né, assim meio que para me mostrar, sabe? A gente vai pro caminho que a gente tem que ir, né? A gente vai ser orientado pro caminho que a gente tem que ir. Então, muitas vezes, né, a gente também quer passar muito numa faculdade, tá muito focado nela, porque eu quero essa, e a vida nos mostra que justamente o caminho para nós é para uma outra faculdade lá, mudar de cidade para outro lugar, às vezes totalmente não a ver com aquilo que a gente tinha se antecipado, né? E às vezes a gente tem que estar muito presente para esses sinais, para quando isso se mostra, porque isso é o caminho que a gente tem para seguir, e às vezes ficar lutando contra ele muito mais causa sofrimento do que qualquer outra coisa aí para você. Beleza? Então essa era a mensagem que eu queria deixar esse vídeo para você, né? Desejo um grande sucesso aí para você na prova da Unicamp amanhã. Vai lá e arrebenta, faz o teu ritual, faz as tuas orações, e é isso, sabe? É meio que energizar, sincronizar tudo isso que você veio se preparando ao longo desse ano, tudo isso que você estruturou, que você treinou com máxima performance, com máximo desempenho, a colocar amanhã em execução no dia da prova. E lembra-se disso, você tem que acertar o máximo de números de questões possíveis, então não fica travado numa questão e fica aquele negócio, não, porque eu preciso resolver essa questão, uma questão de honra, não abre, pula ela e vai indo, vai fazendo a prova toda, e aproveita as 5 horas com o máximo que você puder até o último minuto, né? Quando eu fui marcando as minhas questões que eu falei pro chute, pra você, faltava 5 minutos na prova, eu lembro que eu marquei primeiro na prova, né, pra eu levar para casa para corrigir depois, e já fui passando pro gabarito, e o fiscal já tava quase que me tirando ali o gabarito, falou, termina logo que eu tô quase puxando, hein? Já tava com a mão ali, sabe? Foi nos últimos 30 segundos, gente, e deu certo, sabe? Deu certo. Então é isso, coloca teu corpo, coloca tua alma, coloca tudo que você se preparou durante esse ano para amanhã, sabe? E é isso. E se for para acontecer esse ano, vai acontecer. Se não for para acontecer, você aprende com isso. Você para analisar depois, você revê, reflita, sabe? Não fica brigando com o resultado, mas sim entenda ele, busque compreender o resultado que você tiver. Mesmo se ele for positivo ou negativo, de qualquer maneira é um resultado. É uma marca, uma métrica de que é justamente o resultado daquilo que você veio se preparando durante todo esse ano. Beleza? Então, desejo uma excelente prova para você amanhã, né? Não desejo sorte, porque sorte vai vir. Se você fez o teu trabalho, sorte vem também. Sorte ou digamos, providência, ou destino vai conspirar
transpirar, que nem aconteceu comigo em 2012, então isso é quase que natural. Se você realmente fez a tua parte, você não vai precisar desse fator, esse fator vai vir automaticamente aí até você, se caso você necessitar, beleza? Então, um grande abraço aí para você, manda bala amanhã e a gente se vê novamente no nosso próximo vídeo. Até mais!